ILPF, Sistemas Integrados, e hoje o mini curso do professor é qual árvore escolher para o ILPF. Então, professor, fique à vontade, seja muito bem-vindo, é uma grande honra recebê-lo, e vamos lá, todos aqui estamos ansiosos por escolher a nossa árvore correta aí, qual eucalipto, né, qual espécie. Professora Denise. Tem nativa também, que ele também tem. Se ele esquecer, ele vai falar desse outro projeto nosso aí. Que bom, Silvia, da lembrança, mas, professora Denise, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar entre amigos, né? A gente não se vê há algum tempo pelo distanciamento social, né? Como diz, sexta-feira estou com vontade danada de falar, de dar aula, então é uma oportunidade boa para falar de árvores. Hoje de manhã nós tivemos uma boa conversa na disciplina de produção agropecuária sustentável, na disciplina do professor José Francisco, com a palestra do Malafaia, lá da Embrapa, falando do Cicarne. A gente já acabou falando um pouquinho de árvores também, né? E então, se é para falar, eu vou falar, né? E vocês podem me interromper à vontade. A Silvia, na apresentação dela, né, não sei se por humildade, não quis falar que ela conhece cada dificuldade dessas de implantação no campo, né, Silvia? Com suor e calor e formiga, né? E todas aquelas dificuldades. Eu estou com um computador novo aqui, e eu não sei se vai entrar a apresentação aí. Por favor, se não entrar, vocês me falem que eu vou tentar uma outra forma aqui, ok? Ok, professor, fique à vontade. Então, teoricamente, começando, apareceu aí qual árvore escolher para a ILPF? Ainda não. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para aparecer, então. É para estar aparecendo aí. Ainda não, professor. Val, aquele cantinho você compartilhou? Tentou compartilhar? Compartilhei, sim. Ele não aparece ainda. Ainda não? Ué. Eu vou desligar a câmera e não aparecer, eu vou tentar um outro caminho aqui, então. Tá. É que aí esse outro caminho desconfigura um pouquinho a apresentação. Deixa eu ver aqui. Pronto. Teoricamente apareceu agora. Sim, agora sim, professor. Tá ótimo. Tá. Então, e qualquer coisa, professor Denise, que tiver ruim aqui, desaparecer ou que cair a conexão, me avisa, por favor. Tá. Então, é bem interessante a organização do curso, colocar, né, a turma Silvia, o Vademir e o Valdemir nessa tarde para falar de árvore, de produção sustentável e meio ambiente, né? Então, o tema que a professora Denise pediu, qual árvore escolher para a LPF. E hoje de manhã, na disciplina, a gente conversou, ainda falou com relação a isso, né? As dificuldades de escolher a árvore correta. A gente está vendo na imagem aqui, é uma boiada de Nelore, né? E eucalipto e braquiária, que é do sistema LPF que a gente tem, né? Que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Vamos ver se muda. Então, quando a gente fala de LPF, integração lavoura, pecuária, floresta, coloquei o F aqui, que é porque é o elemento forte da árvore, né? Então, a gente tem um sistema lavoura, pecuária, floresta, depois pode ter um sistema silvopastoril, ou pode ter um sistema agro-silvopastoril. O lavoura-pecuária só sem árvore, ele não entra, porque, né, não é ILPF. Também ele tem sido bastante usado no programa de ABC, né, que é a agricultura de baixa emissão de carbono, mas ele não entra no ILPF. Então, nós vamos falar de árvore, né? E qual a árvore ideal, né? E se eu pudesse escolher e ela existisse, né? Qual seria a árvore que eu implantaria no ILPF? Estou tentando mudar aqui.
seria essa árvore aí, né? Que eu plantaria moedas de R$1, né? Para poder colher dinheiro. Estão me ouvindo, né, Denise? Está aparecendo a imagem? Sim, tá sim, Ivan. Tá, então, o ideal seria plantar, né? Qual a árvore ideal para o LPF? Se existisse, seria plantar moedas para colher dinheiro, né? De preferência, né, nota de $100, né, ou de 100 euros. Mas como não é possível, e hoje é sexta-feira, e lembrando dos colegas aí, né, se tivesse uma árvore que desse cerveja, já estava de bom tamanho já, né? Menos para a Silvia, que ela não bebe cerveja, né? Bem, então, isso para dizer assim, de uma forma descontraída, né? Para a gente começar a pensar na árvore, não nessas que não existem, mas de fato nas árvores que existem. Então, quando eu falo de introdução, ou qualquer colega fala de introdução de árvores num sistema de LPF, a introdução da árvore ela deve ser planejada, ela deve ser deliberada, ela deve ser intencional. E para isso eu tenho que ter um planejamento. E esse planejamento, entre outros fatores, leva em consideração exatamente esse que é o tema que a Denise pediu para eu falar hoje. Qual a árvore escolher? Então, não é deixar, como o Ademir falou e a Silvia falou, né? Uma área que eu vou deixar de regeneração natural para recompor um APP ou uma área de reserva legal. Não, eu vou escolher uma árvore, porque essa área de integração lavoura, pecuária, floresta é uma área de produção. Depois de um tempo, eu vou colher essa árvore, né? Ou colher produtos dessa árvore, como vamos discutindo ao longo do tempo. Então, eu tenho que ser intencional, né? Focado nesse sentido. Por quê? Porque o objetivo da integração lavoura-pecuária-floresta é otimizar a produção por unidade de superfície, né? De manhã, a gente discutiu, para quem não estava de manhã, né, a questão da ocupação dos territórios. A expansão da produção, ela ocorreu de uma forma, inicialmente, uma ocupação horizontal, a fronteira agrícola, o avanço, né? 1400 e pouco, 1500, o pessoal saiu da Europa e veio ocupar a América, né? E houve toda a expansão da América. Hoje, nós, ao invés da expansão horizontal, nós estamos na expansão vertical, que é produção mais de uma safra na mesma área no ano. Por quê? Porque dentro do que estava falando, né, Silvia e Ademir, o solo é um elemento finito, o fator de produção, né, e ele pode ser depauperado, ele pode ser reduzido a sua produtividade. Então, o objetivo do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, ou das agroflorestas, é otimizar a produção por unidade de superfície. Um hectare produzir cada vez mais, respeitando o princípio do rendimento contínuo. Por quê? Uma área nova, com bastante fertilizante, bastante insumos, eu posso maximizar a produção. Só que esse solo, esse sistema pode ser exaurido e, ao longo do tempo, cair a produtividade. Então, o objetivo do ILPF ou da agrofloresta é eu manter o máximo de produção por longo tempo, né? Por quê? Pensando na questão da sustentabilidade, manter e conservar os fatores de produção, principalmente o solo, né, que é um recurso natural. Bem, então, como nós estamos falando de LPF, qual que vai ser o papel da árvore no sistema, né? Porque a lavoura, o pasto, o boi, vamos falar da árvore. Qual que vai ser a função da árvore? Por quê? Em função disso, em decorrência da função da árvore, vai ser o elemento que eu vou levar em consideração para escolher a árvore, né? Então, mudança no balanço de radiação, menos calor no sistema e alteração do microclima. A intenção é diminuir a temperatura e aumentar a umidade relativa. Diminuir a erosão no sistema. Por quê? Porque as folhas da árvore, o dossel, reduz o impacto da gota da chuva que cairia direto do solo. E aí, com a energia bastante alta, energia cinética, desagregaria as partículas do solo, elas entrariam em suspensão e seriam carreadas para fora do sistema. Então, a copa das árvores, o dossel, serve como um amortecedor do impacto da gota da chuva, então diminui a erosão. Melhoria das propriedades físicas do solo, porque as raízes vão penetrar nesse solo, reduzir compactação,
eu vou ter mais água no sistema, porque eu vou ter mais infiltração de água no sistema, melhorar a estrutura do solo e a porosidade, né, a penetração de água no solo. Bem, um outro fator, passou rápido demais agora, né? É ciclagem de nutrientes, porque os nutrientes, principalmente os minerais mais solúveis, como potássio e nitratos, eles são dissolvidos na água e vão percolando em profundidade na superfície. As raízes das árvores são mais profundas, absorvem esses nutrientes que estariam fora da zona de absorção das raízes das culturas, né, sejam milho, soja, trigo, ou das raízes das forrageiras, né? Então, a raiz absorve, transloca, deposita nas folhas, essas folhas vão cair e vão depositar sobre a superfície. Então, eu estou recuperando o nutriente que seria levado para fora do sistema. É possível que algumas árvores façam interação com fungos micorrízicos, aumentando a superfície, a área de absorção de água e principalmente fósforo, regulação do ciclo hidrológico, ou seja, uma melhor regularidade de chuva. É isso que a gente vem observando, ao contrário, né? Uma irregularidade de chuvas. Esse ano nós tivemos temperaturas extremas, chuvas muito irregulares. Se eu tiver uma superfície de evaporação bastante grande das folhas das árvores, eu vou ter mais água na forma de vapor na atmosfera e melhorar a umidade do ar e, consequentemente, propiciar mais chuvas regulares, né? Aumento da biodiversidade, lembrando, né, ao contrário do que a Silvia e o Ademir falaram, dos sistemas das áreas de preservação permanente, né, a APP e reserva legal, que é para ter reserva de biodiversidade, aqui não, é um sistema de produção. Mas se ao invés eu tenho um monocultivo de braquiária, de cana ou de soja, eu tiver árvores, né, que pode não ser só eucalipto, né, mas árvores, e capim, e boi, e pássaro, né, eu consigo ter uma maior diversidade. Então, isso melhora, inclusive, né, como uma passagem de animais e intercâmbio genético das áreas de reserva legal e preservação permanente. Não seria um corredor, né, mas seria um espaço de trocas de materiais genéticos. No ILPF, além disso, né, além dessas vantagens do sistema, o componente arbóreo é o que apresenta maior capacidade de acúmulo de carbono, porque os demais materiais, parte do carbono ele é removido com a colheita, parte fica na superfície, sofre a mineralização da matéria orgânica e parte volta para a atmosfera. Então, quando a gente coloca árvore, sobra um saldo positivo de carbono no sistema. E fazendo esses cálculos, né, os colegas da Embrapa, a gente calculou a neutralização da emissão dos gases de efeito estufa liberados pelo sistema, principalmente pela eructação, né, e a flatulência dos bovinos, que emitem metano, que teve toda uma campanha negativa na mídia internacional contra a carne brasileira, algumas com razão, por desmatamento ilegal, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: olha, nós estamos colocando árvore no sistema, ao invés de desmatar, nós estamos recuperando, mantendo água, nutrientes, carbono, e em função desses cálculos, a Embrapa, né, registrou uma marca, conceito carne carbono neutro, né, do qual eu sou um dos autores, mais o Diogo e a Fabiana, e começou a ser comercializado agora, em agosto, né, o primeiro lote de carne carbono neutro, com a carne certificada, produzida no sistema ILPF, onde o metano entérico emitido pelos bovinos foi neutralizado pelo sequestro de gás carbônico no tronco, né? Por enquanto, só tem uma fazenda produzindo essa carne, mas outras estão a caminho. Bem, no aspecto que eu devo escolher a árvore para montar um sistema ILPF, alguns fatores são importantes que sejam considerados, né? Primeiro, o manejo é mais complexo. É muito mais difícil você manejar um sistema ILPF, onde você tem árvore, pasto, boi, e em determinado momento, verão, milho no inverno ou sorgo no inverno, né? É muito mais fácil você manejar um sistema só, produzir só soja ou só milho, né, ou só boi. Então, você demanda mais informações, mais conhecimento técnico, né, mais investimento. Por isso que a adoção não é tão ampla assim.
E, em função da presença da árvore, existe uma redução da luz, né? Da radiação fotossinteticamente ativa para o subbosque, porque o que a gente tem as árvores é a parte de cima, que é o bosque, e o que está embaixo, o subbosque, seja para lavoura ou seja para forrageira. E todas as cultivares, né, de produtos agrícolas, milho, soja, etc., e as forrageiras não foram desenvolvidas para sombra. Então, a gente tem uma redução de luz, ou seja, um aumento de sombra. Com isso, é menos energia chegando no sistema e a produtividade pode cair. Então, a gente pode manejar isso em função do espaçamento entre as árvores. Então, ou o que tem agora, alguns colegas, principalmente a Liana, da Embrapa, trabalhando com seleção da espécie forrageira, né, Panicum, para tolerância ao sombreamento. No início, existe uma competição por água e nutrientes, porque as raízes das árvores e as raízes das culturas, seja o capim ou seja os cultivos agrícolas, estão ocupando o mesmo estrato no solo. E existe uma competição. Depois a raiz da árvore vai para 2, 3, 4 metros de profundidade, sai da zona de competição do pasto de 30 a 40 centímetros. Né? O custo de implantação é maior, porque além de fazer a lavoura, eu tenho que plantar a árvore. Hoje custa R$5, R$6 cada muda plantada, adubada e cuidada até 2 anos de idade, mais ou menos. Né? Existe uma dificuldade de mecanização, porque nós vamos ver em algumas fotos mais à frente, tratores, máquinas de barras de pulverização muito larga, ou colheitadeiras, você não consegue manejar, né, muito facilmente no sistema. Lavouras que têm pulverização aérea, né, eu até brinco, falando, a não ser que o piloto seja um kamikaze, é muito difícil voar, porque o eucalipto vai estar com 20 metros de altura e normalmente o voo é disso para mais baixo, né? E dentre as questões extremamente importantes, eu devo focar em qual é o principal elemento do meu sistema, né? Ou seja, se eu tiver a árvore como o principal elemento, o cachorro está estressado aqui. Se eu tiver a árvore como o principal elemento do sistema, o que eu vou fazer? Eu vou plantar mais árvores, porque, por exemplo, eu tenho uma proximidade com uma fábrica de celulose, como em Três Lagoas, ou de uma siderurgia que vai consumir como energia esse material, então eu vou plantar mais árvores, que o principal receita, o principal elemento do sistema é a árvore. E vou colocar, entre aspas, aproveitar o capim nos anos iniciais, que cresce no espaço entre as árvores. Então, quando eu tenho a árvore como elemento principal, isso quem vai determinar é o mercado e a logística. Ou eu posso ter, né, no caso, é o boi, a pecuária, né? Eu falo boi, carne, porque o nosso estado, a produção principal é pecuária de corte, né, em termos de pecuária, e não pecuária de leite. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as árvores mais distantes, né, porque a árvore, nesse caso, é uma produção secundária, e que ela vai melhorar o microclima, o bem-estar animal, sequestrar carbono, mas eu quero luz chegando no pasto aqui para ter uma maior produtividade de forrageira e poder esse sistema ser prolongado por mais tempo, 12 a 15 anos. Então, essa é a primeira determinação. Eu sou um pecuarista, vou colocar árvore para alguns outros benefícios, mas não é a minha fonte. Eu não vou pensar no dinheiro que essa árvore vai me produzir, e sim em fatores intermediários da produção. Bem, essa aqui é uma dos slides que desconfigurou, né? Mas acho que vocês conseguem ver. Então, seleção das espécies. Eu vou escolher que espécie, né? Eu vou escolher qual árvore. E aí, assim, talvez ao final, né, a Silvia já me conhece, sabe disso, para a frustração dela, vai acabar sobrando, né, a árvore que tem uma vantagem maior no sistema, hoje, em função de melhoramento genético, de pesquisa, é o eucalipto. Mas nunca esquecemos das nativas. Então, quando eu escolher que árvore plantar, primeira pergunta, o que eu vou fazer com essa árvore? Quem é o meu mercado consumidor? Porque aconteceu, e ainda tem, nos últimos 5 anos, uma redução muito grande do preço da madeira no mercado nacional e internacional. Né? Então, tem gente com floresta que não consegue vender porque não é viável. Muita gente plantou, às vezes não plantou o clone indicado, ou tinha um mercado, esse mercado deixou de existir, né? Ou reduziu o tamanho do mercado, como a siderurgia, né?
está se produzindo menos carro, menos construção civil, então gasta-se menos aço, menos ferro, então menos carvão mineral, vegetal, menos árvore. Então, o que eu vou fazer? A primeira questão, eu tenho mercado consumidor, porque esse material eu consigo vender, é fundamental. A outra coisa é condições ecológicas da região. E aí, de novo, né, eu vou ficar provocando meus amigos, Ademir e a Silvia, que é a questão de ação ecológica da planta na região. Tem um fato de um produtor do sul do estado, plantou 30 hectares de Guanandi há uns 10, 12 anos, primeira geada matou 20 e poucos hectares. Então, ou histórias de plantio de eucalipto em regiões do Maranhão, do Piauí, que a partir do terceiro, quarto ano, 30, 40, 60% das árvores morreram em função da seca. Então, essa árvore é adaptada à região, e aí isso é conhecimento científico, né? Conhecimentos silviculturais disponíveis, né? Eu sei como fazer o manejo dessa espécie, porque às vezes surgem umas espécies nativas ou exóticas, milagrosas, que a pessoa vai ganhar R$1 milhão em 10 anos por hectare, né? A sua aposentadoria está garantida, mas ninguém sabe como conduzir essa árvore. Nós temos alguns exemplos aqui, né? E surge uma praga, né, ou uma doença, e não tem um produto registrado para o controle, como a professora Silvia disse. Às vezes surge um percevejo, você tem um percevejo parecido, talvez do mesmo gênero, da mesma ordem, que ataca a soja. Posso usar o mesmo inseticida? Não, porque ele não é registrado para a cultura do eucalipto, por exemplo. Ou para a nativa não tem nenhum produto registrado. Então, é uma questão importante a ser levada em consideração. Disponibilidade de material, o mesmo que vale para as nativas, para a APP e para a reserva legal, vale para cá. Às vezes eu escolho um material, não tem nos viveiros disponíveis, né? Vou usar de semente, a professora Silvia falou as vantagens de semeadura natural, ou clone. Se eu quero diversidade genética, eu uso a semente, porque eu tenho variabilidade. Sementes coletadas de várias plantas. Se eu quero uma produção comercial em larga escala, que eu colho ao mesmo tempo, eu vou usar um clone, né? Que elas vão crescer de maneira mais uniforme. E outra coisa, onde que eu vou plantar? Né? Tem alguma informação? Alguém já plantou árvore por aí? Né? A mesma história parecido com a história do Guanandi no sul do estado, são algumas histórias de plantio de teca por aqui. A teca é da Indonésia, né? A pessoa fala, dá $5 mil o metro cúbico, né? Só que demora 25 anos para colher, e a exigência climática dela é período de seca inferior a 90 dias, a gente tem 100 e tantos dias de seca, e 2.000 milímetros por ano, nós estamos aqui com 1.300, bem distribuídos, a gente não tem essa boa distribuição. Então, o crescimento é muito mais lento. Então, é importante conhecer o histórico, a ecologia de onde veio essa árvore para ter condições semelhantes ou não para fazer o plantio, porque senão o risco é muito grande, né? Bem, pensando nos mercados consumidores, madeira, serraria, para móvel ou para laminado, tem o mercado? Né? Mato Grosso do Sul hoje não tem uma fabricação de móveis. Nós temos agora, foi implantada uma grande fábrica de laminados em Água Clara. Né? Para poste, tem tratamento? A gente tem alguma coisa aqui, mas o pessoal só trata citriodora. Lenha ou carvão? Né? Lenha para secadores de grãos, né? Que é energia. Para pizzaria, para churrasco, isso é um mercado muito pequeno. Carvão, para churrasco, alguma coisa assim, mas o carvão vegetal para produção de ferro, né, de ferro gusa, e aí, ou no caso da siderurgia, ou cerâmica, né, como a gente tem em Rio Verde, cerâmica, que eu vou gastar material. Posso usar gás natural, né, do gasoduto. Sim, mas eu estou emitindo carbono. Se eu uso madeira, a emissão de carbono é menor, eu posso pensar nesse produto como um produto de mecanismo de desenvolvimento limpo, né, um MDL. Então, certificar esse produto como um produto mais verde, mais friendly, ambientalmente amigo, né? Celulose. Eu tenho, no estado a gente tem poucas fábricas e tem um raio de, no máximo, 150, 200 quilômetros de viabilidade técnica.
Aí alguém pode dizer, mas Valdemir, tem um pessoal buscando eucalipto em Anastácio, em Dois Irmãos. Sim, mas eram eucaliptos que estavam plantados para MMX, que seria para siderurgia em Corumbá, não tem essa destinação, o preço desconta-se o frete para levar para Três Lagoas, né? Eu posso usar na própria propriedade, para poste, lenha, caixote, né? Ou tinha um beneficiador de pallets, por exemplo, em termos de exportação. E um outro aspecto muito importante que às vezes não é focado e que é fundamental são os produtos não madeireiros, que são renováveis. Eu preciso cortar a floresta para isso, né? Então, posso ter extração de tanino, de óleos essenciais, ou apenas só melhoria visual, quebra-vento. Quem trabalha com suinocultura, principalmente avicultura, tem esses quebra-ventos, né? Ou benefícios ambientais, pensando nesse aspecto. E aí eu vou definir o objetivo do sistema, meu sistema ILPF, para que é, né? Então, eu já vou falar agora, para ninguém ficar frustrado no final, né? Eu não vou falar qual a árvore, mas eu vou mostrar os critérios que devem ser levados em conta para a decisão ser de vocês, né? E aí eu me eximo da responsabilidade de dizer que árvore que deve ser adotada no sistema. Então, qual que é o objetivo? É conforto térmico animal? Então, eu vou plantar menos árvores, árvores de copa um pouco mais frondosa, que dá uma sombra, vamos dizer assim, entre aspas, de melhor qualidade. É madeira ou produtos não madeireiros? Quebra-vento, só valorizar a propriedade, embelezar, conter erosão? Então, em função do objetivo do sistema, eu tenho uma lista de possíveis árvores a serem utilizadas no sistema de LPF. E aqui é uma lista, uma relação das características desejadas para a árvore que eu vou escolher para o sistema. Então, que árvore que eu coloco? Se eu tivesse um checklist, né, um checklist, e conseguisse ticar todas essas qualidades, seria essa árvore o ideal. Então, uma árvore rústica, tenha múltiplo uso, cresça rápido, tenha uma copa pouco densa, fixe nitrogênio, ou seja, que seja uma leguminosa, tenha crescimento monopodial, raízes profundas, que tenha muito conhecimento científico a respeito dessa espécie, não tenha substâncias tóxicas nos seus tecidos, não dê muita semente, propago para, como diz o colega Zimmer lá, né, praguejar e pestear a região, seja adaptado ao local, que seja fácil conseguir mudas e tenha insumos, principalmente defensivos, né, para ela, faça ciclagem de nutrientes e que eu tenha mercado para os possíveis produtos gerados. Essa é a árvore ideal, né? Não existe uma árvore com todas essas características. Então, eu devo levar em conta, né, quais essas características são mais importantes para o meu objetivo e escolher em função disso. Então, a partir de agora, para exemplificar, eu vou falar de cada um desses itens. E aí acabou a palestra, né? Aí já é sexta-feira, o pessoal já pode ir para o happy hour, né? Então, vamos falar da rusticidade. Se mudar o slide aqui, tá? Yes, mudou, né? Tá, então, a rusticidade, ela é uma característica genética da planta. Nós temos plantas mais rústicas ou menos rústicas. É definida como a tolerância ou a resistência aos fatores ambientais, sejam eles bióticos ou abióticos. Então, tolerância a um percevejo, a uma lagarta, né? A planta que tolera é mais rústica. Ou fatores abióticos, seca, alagamento, frio, calor. Então, se ela tolerar esses fatores, tiver uma tolerância maior, ela é mais rústica. Isso, como é uma característica genética, ela ocorre através da seleção genética, do modelamento genético. Por isso que os clones eles são mais uniformes. Ou eu posso selecionar genótipos, fazer cruzamento e formação de pomares de mudas de sementes e mudas, né? Então, aqui, na sequência, tem um exemplo de tolerância
ao solo ácido, né? Acho que a Silvia falou alguma coisa de aplicação de calcário, né? E às vezes o que se tem, né, foi a ideia de que uma planta nativa ela é tolerante, rústica, etc, etc. Aqui a gente tem um experimento, onde é um experimento bem antigo, 1996, né? Crescimento das raízes de espécies florestais em solo ácido. Comparado, né, aí tem o artigo aqui, se vocês quiserem procurar, comparado com as mesmas plantas colocadas neste mesmo solo que teve a acidez corrigida com calcário. E aí comparou quanto que a raiz cresceu, né, no solo que recebeu o calcário, que a acidez foi corrigida, e no solo original sem correção. Então, o que a gente tem aqui, ó, eucaliptos grandes, acácia manjo e a canafístula, né, que a raiz cresceu praticamente igual no solo, com acidez corrigida e sem correção. Eu botei uma carinha verdinha aqui. Essas espécies não estão nem aí para acidez. Então, elas são espécies rústicas. São espécies rústicas para acidez. Mas eu tenho que olhar seca, frio, todos os outros fatores, né? Intermediária aqui no amarelo, a gente tem uma albízia, mimosa, são mais leguminosas, né? Onde a raiz cresceu mais ou menos 50%, 60%. Então, por exemplo, essas raízes aqui tinham meio metro no período, e essas aqui, 25 centímetros. Cresceu metade. Então, ela não é tão rústica. A acidez prejudica o crescimento da raiz. E aí, se prejudica o crescimento da raiz, prejudica a absorção de água, a absorção de nutrientes e, consequentemente, o crescimento da parte aérea. Então, eu coloquei uma carinha amarela. Essas outras espécies aqui, também nós temos leguminosa aqui, leguminosa, né? Aqui a árvore para-raio Melia cinamomo, né? Que a raiz cresceu de 10% a 50%, né? E no meio aqui tem milho, olha só. Então, a gente tem plantas tão sensíveis à acidez quanto o milho. Se eu não fizer a correção, a raiz não vai crescer. E árvores onde a raiz não cresce nada, menos de 5%, se eu não corrigir a acidez. Comparado com algodão, cedro, sesbânia, leucena. A gente vai pelas ruas de Campo Grande aqui, na beira de rio, tem leucena para todo lado, né? Mas aquele solo recebeu, e é um problema, aí a Silvia, que é fiscal do meio ambiente na prefeitura, sabe dessa, né? E é uma exótica, né? A leucena, ela não é nativa do Brasil, se desenvolve muito bem lá, por quê? Porque tem muita matéria orgânica, né? E o solo é mais fértil, mas não tem crescimento. Então, esse é um aspecto. Se eu pudesse escolher só pensando em tolerância à acidez, eu ia escolher essas espécies aqui, que eu não precisaria nem aplicar calcário. O eucalipto, a gente aplica calcário como fonte de cálcio, não para corrigir a acidez do solo. Então, é um fator. A árvore rústica. Qual outro fator que seria interessante? Né? Uma árvore de crescimento rápido. Por quê? Porque vai diminuir o isolamento da área. Porque enquanto as árvores não tiverem pelo menos 4, 5 metros de altura, um fuste livre, que a gente vai ver na foto depois, de pelo menos 1,70 m, e 6 centímetros de diâmetro à altura do peito, que é medido a 1,30 m do chão, do solo, eu não posso colocar o gado. Se estou fazendo integração lavoura, pecuária, floresta, vai entrar boi. Então, quanto mais tempo demorar essa árvore para chegar nesse ponto, mais tempo eu vou ter que fazer lavoura. E algumas regiões do estado e do Brasil não têm aptidão agrícola, não dá para fazer lavoura, né? Então, a parte da região do Pantanal, parte das areias quartzosas, né, os neossolos quartzarênicos do Mato Grosso do Sul. Também, quanto mais rápido cresce a árvore, vou interligar com o que a professora Silvia falou, reduz custo de manejo. Eu não tenho que ficar controlando planta daninha que está competindo com a minha árvore, né? E minimiza a necessidade de múltiplos cultivos, fazer lavoura 3, 4, 5 anos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de árvores, diferentes crescimentos, né? Aqui são dois colegas, o Alex, que é da Fundação MS, né, Maracaju, e o Clóvis, que é de Camapuã. Aqui nós temos um urucã, com 8 meses de idade, mais ou menos 4 metros de altura,
e uma canafístula com 5 meses, mais ou menos 1,70 m. Essa é uma preocupação antiga, nossa, de crescimento de nativa. Então, aqui nós temos, né, a altura de 11 espécies florestais nativas, depois de um ano de plantio direto na braquiária. Foi o TCC do Alex, que depois fez mestrado comigo, fez doutorado lá em São Gabriel, né, a Denise participou de algumas bancas, né, então todas com nativas. Foi o primeiro trabalho nosso lá na Embrapa 2005, 2004, por aí, né, com nativos. Então a gente tem, por exemplo, o Chico Magro, era uma área de braquiária, o solo não foi corrigido, só abriu a cova e fez adubação, né, controlou as braquiárias com herbicida, mas a gente tem, por exemplo, o cumbaru, copaíba, cedro, com 30, 40 centímetros, né, e árvores com 1,20 m de diferença. Nós não pensávamos em comparar com o eucalipto. Né. Aí, em função disso e de várias outras coisas, de ter convivido um bom tempo com a Silvia falando de nativos, nós implantamos um projeto na entrada da Embrapa, ali na área da Dinapec, com outras. Nós plantamos, acho que 16, 17 espécies, algumas eram exóticas, e a gente focou só nativas, né? Com 3 anos, 36 meses. Esse resultado aqui, esses resultados foram utilizados pelo Diego, que foi meu orientado de mestrado na FMS, co-orientado da professora Silvia, e que a professora Denise, que participou da banca, o professor Ademir foi suplente. E ele foi aluno da Uniderp na biologia. Ele fez biologia na Uniderp, muito bem lembrado, Silvia. E a Silvia sugeriu que ele fizesse estágio comigo, mestrado lá na UFMS, e a Silvia está sugerindo aí para que ele faça, né, Silvia, doutorado no meio ambiente, aí, aqui no MDR da Uniderp, né? E aí nós comparamos, nós temos essas medidas até 1 ano, de 2 em 2 meses, depois com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e 3 anos. Para não ficar colocando um monte de dados, eu coloquei aqui aos 3 anos, né, 36 meses, que foi o dado final da dissertação dele. Então, ele mediu a altura total da árvore, né, que é do solo até a parte mais alta da árvore. Então, nós temos aqui, né, 5 metros e um pouquinho, né, que é mais ou menos a idade que eu poderia colocar animais na área, né, quem poderia ter? Canafístula com 5,98 m, Chico Magro com 6 metros, né, e o eucalipto, um dos milhares de eucaliptos, né, o I144, que é o mais plantado, com 17,3 metros de altura. O triplo do Chico Magro e da canafístula, né? Então, crescimento rápido, é uma árvore que cresce muito rápido. E aí, depois, eu vou colocando cada uma das características, a gente vê assim, olha, em função de todas essas, o eucalipto é o que melhor se adapta, mas não é o único, né? E aí eu tenho uma predileção, que a Silvia sabe, que é de muito tempo aqui, pela canafístula, né? E a Silvia gosta muito, né, do Chico Magro e do cumbaru, né, Silvia? Bem, mas para eu medir, para considerar a entrada do gado, eu tenho que ver também a altura de fuste, que é essa altura aqui livre de galhos, né? Porque para o gado poder, não poder comer esse gado, para ter como essa parte, né? As folhas, os galhos, né? E aí foi medido também aos 36 meses, né? A altura de fuste. E o ideal seja pelo menos 1,70 m, que 1,65 m, por aí, que a boca do boi não alcance mais os galhos, porque se o gado tiver um galho aqui, e o boi, o bezerro comer, puxar, vai lascar e danificar a casca. Então, tem que ser fora da altura da boca do boi, né? E aí, que nós tínhamos? Tarumã, 1,83 m, 1,88 m jacarandá, Chico Magro 1,68, Jiripapo 2,13, né? Aqui a canafístula já não chegou a isso, porque ela tem muita ramificação. E o eucalipto, 4,80, quase 4,78. Então, muito dispar das outras, né? Um outro aspecto que é importante também é o diâmetro, a altura do peito, que é medido a 1,30 m do solo aqui, né? A gente passa uma fita métrica, calcula a circunferência, divide por π e acha o DAP, né? Ou usa uma suta direto. Então, o recomendado pelos vários colegas, principalmente o Vanderlei Porfírio, que tem uns 30 anos que ele trabalha com o sistema ILPF no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Ele é pesquisador da Embrapa Florestas, hoje ele é o chefe de transferência de tecnologia, tá? Recomenda, né, que tenha pelo menos 6 centímetros, que é essa linha vermelha aqui. Se tiver acima de 6 centímetros, os animais já podem entrar. O eucalipto atinge isso com mais ou menos 14 meses. Né? Então, aqui com 3 anos, ele estava com 13 centímetros de diâmetro.
Poderia entrar o angico vermelho, que está aparecendo pela primeira vez aqui, né? O genipapo continua aparecendo, o chico magro continua aqui, a aroeira, canafístula, amendoim bravo e tarumã. Então, são condições nativas, né? Como diz, para não dizer que eu não falei das flores, né? Eu não falei das nativas, mas nós temos aqui árvores com um diâmetro muito próximo do eucalipto. Elas não cresceram tanto em altura, mas têm um diâmetro elevado, e eu deveria levar em consideração também aqui a altura do fuste, para os animais não danificarem essas árvores, né? Então, são considerações em função de crescimento. O crescimento não é só em altura, é crescimento em altura, em fuste e em diâmetro, que é importante. E aí, pelo que a gente viu, o eucalipto, né, ele cresce muito mais rápido que as outras espécies. O eucalipto, ele é originário da Oceania, principalmente Austrália, Nova Zelândia, né, e tem lá aproximadamente 700 espécies. Foram trazidas para o Brasil mais ou menos umas 100, e ele cruza entre várias espécies, tem milhares de híbridos, né. O eucalipto tem uma elevada adaptabilidade, né. Você encontra eucaliptos crescendo desde o nível do mar até 1.600 metros de altitude. Eucaliptos em áreas de 2.000 milímetros de precipitação até 400, 500 milímetros, que a Austrália tem alguns desertos ali, né? Eucaliptos que são plantados hoje no Uruguai, na Argentina, onde você tem geadas, e eucaliptos que são plantados no Maranhão, no Piauí, na Bahia, né? Cresce rápido, como vocês viram nas ilustrações anteriores, né? Tem uma alta produtividade. É a maior produtividade, metros cúbicos por hectare por ano. Tem um conhecimento silvicultural, só no Brasil, tem mais de 100 anos de introdução, e a Embrapa Floresta mais de 40 anos de pesquisa. Das nativas, pouca coisa tem pesquisado, né? Tem alguma coisa de seringueira, mas seringueira não se aplica para o sistema, né? Que a seringueira é uma nativa. E o eucalipto ele tem um múltiplo uso, ele não tem apenas uma finalidade. Tem diferença entre os clones de acordo com a sua finalidade, né? E aqui a gente pode comparar a produtividade florestal de eucaliptos e pinos, né, folhosa e conífera, eucaliptos e pinos, nos países do mundo. O Brasil, hoje, a produção de eucalipto, que é o verde clarinho aqui está marcando 40,7, a média já é 45. A gente observa que a Nova Zelândia, China, né, bem menos, e países com tradição de produção de floresta, como a Suécia e a Finlândia, 5, 6 metros. Então, o que a gente produz aqui em um ano, eles demoram 15 anos para produzir, 20 anos para produzir, né? Aqui demora 5 anos. Portugal é um país que tem uma área de eucalipto, aqui não aparece a Espanha, mas também tem. Então, o Brasil tem a maior produtividade em função de pesquisa, de melhoramento e da adaptação das espécies aqui, né? Quando eu tenho uma multiplicidade de uso, ou seja, eu tenho uma árvore que ela pode ser usada para muitas finalidades, me possibilita atingir vários mercados. Eu não fico refém de um produto, como é o caso de eucalipto para lenha, eucalipto para serraria ou para carvão. São múltiplos usos, mas o preço está ruim agora. Eu posso ter venda ao longo do ano. Por exemplo, né, a soja, ela é semeada agora em outubro, novembro, até começo de dezembro, vou colher de fevereiro a final de março, abril, e se ela chegou no ponto de colheita, eu não colher, eu perco porque ela perde produtividade, vai degranar, né, eu preciso usar a área. A árvore, não. Se chegou no ponto de colheita, o preço está ruim, eu deixo ela no campo sem custo adicional de armazenamento, vai ter custo de oportunidade do capital, mas sem custo adicional de armazenamento. E ela vai ganhar valor, porque ela vai continuar crescendo, mais lentamente, mas continua crescendo. Então, é uma vantagem. Permite eu vender o produto quando o preço está bom, evita que eu fique refém de um mercado, porque são os famosos oligopsônios, né? A gente sempre fala de oligopólio quando você tem monopólio, é quando só um vendedor. Oligopólio, quando são poucos vendedores. Agora, quando são poucos compradores, são oligopsônios. E quando você tem um único comprador, é monopsônio, né? Essa é a questão da economia. Então, eu não fico refém. Como é o pessoal que produz leite, por exemplo. É um produto altamente perecível e que eu tenho que entregar o máximo que eu consigo armazenar na fazenda, em refrigerador, uma semana, 5 dias, 3 dias, sei lá, né? E fico refém do mercado.
abre novas fronteiras, licores de nativas, né? Exportação, apicultura, hoje a região de Três Lagoas tem melhorado bastante a produção de mel com as abelhas nos eucaliptos, né? Resina de pinos, por exemplo, óleos essenciais e outras finalidades. Então, quando eu vou escolher a árvore, tem que pensar em todas as possibilidades, não é uma coisa só de produto. E aqui a gente vê de uma espécie, né, que é o eucaliptus, a multiplicidade de uso. Então, eu posso ter um eucalipto de madeira mais densa, né, tipo um urofila avermelhado, que eu posso produzir móveis, né? Ou eu posso produzir pergolados, caramanchão, que tem um valor bastante grande na arquitetura. Madeira serrada, carvão vegetal para o churrasco, óleo essencial, né? Para produtos de limpeza, né? Caixotes, carvão vegetal para siderurgia, que é para ferro, construção civil, indústria automobilística, lenha para cerâmica, né, para secador, ou celulose e papel para o mercado. E uma das coisas interessantes é que quando criaram os PDFs, os arquivos digitais, dizia-se que o consumo de papel iria diminuir, né? Hoje, com o e-commerce, você compra a quantidade de papelão que usa mais celulose, né? A China vendendo para o mundo inteiro, mandando por navio, por avião, aqui pelo correio, você usa-se muito papel. O iFood, Uber Eats, esses aplicativos de entrega, usa saquinho de papel, um papel mais grosso, né, papel craft. Então, está aumentando o consumo de papel. Isso só pensando em eucalipto. Agora, o eucalipto que serve para o carvão vegetal, ele não serve para celulose, porque a estrutura é diferente. Então, não posso usar? Pode, só que o rendimento é menor. Se eu pegar um eucalipto que é para carvão, que é de alta densidade, alto poder calorífico, e usar para celulose, o custo industrial vai aumentar para tirar essas fibras. Se eu pegar um eucalipto de celulose e usar para carvão, o que vai acontecer? Vai dar um carvão leve, de baixa densidade, aquele que você bota na churrasqueira e vai lá buscar uma cerveja gelada e volta, só tem cinza. Então, assim, só pensando em eucaliptos, que tem 700 espécies, e as nossas nativas, que tem uma quantidade muito grande. Então, o processo de colheita, de armazenamento para uso na própria fazenda, para fazer poste de cerca, mangueiro, né? Tábuas com serrarias portáteis que eu posso fazer. Uma outra coisa que no mercado brasileiro não tem muito ainda, mas é o uso da raiz da árvore para móveis, né? Coisa de maior valor agregado. A raiz de seringueira se aplica muito para isso, né? Então, um outro mercado que a gente nem pensa, né? E uma coisa, quanto mais eu trabalhar a madeira, mais eu gero valor agregado, eu gero emprego. Então, ao invés de exportar tora, vamos exportar móvel, porque eu estou gerando emprego, gerando ICMS, gerando arrecadação para o município, gerando emprego, né? E hoje a madeira ela é renovável, né? Sempre foi, né? Não é hoje, mas a madeira é renovável e tem-se uma opção por produtos renováveis. Mais uma série de fotos, né? E outros produtos, como, por exemplo, a farinha de jatobá, né? Específico para o Cerrado. Aqui no Campo Grande, a gente tem a sorveteria Delícias do Cerrado, Sabores do Cerrado, alguma coisa assim, que tem uma infinidade de sabores, não só do Cerrado, mas também da Amazônia, né? O cumbaru, que é a castanha do Cerrado, tem um alto valor agregado. No último mês, eu vi um monte de gente pelos campos ao redor de Campo Grande coletando semente de cumbaru para castanha. Aí eu pode ser usado parte para artesanato. Então, existe uma infinidade. A própria bocaiúva, né? Corumbá é um centro produtor de farinha de bocaiúva para sorvetes, de espécies nativas que não são explorados. A gente tem muito pouco explorado, que é o produto da agricultura familiar. Não sei se vocês conseguem olhar. Certamente é um produto orgânico. Então, é europeu que come pouco e paga bastante por isso, vai comprar um pacotinho desse de 100 gramas, vai pagar, sei lá, 10 euros, 15 euros, né? E tá assim, vai estar linkada a uma família de agricultura extrativista, conservando a natureza, né? Que pode ser esse cumbaru da área da reserva legal, como disse o professor Ademir e como disse a professora Silvia. Então, a gente tem que pensar nas várias possibilidades.
E posso plantar como ILPF também. Aqui não é um ILPF, mas é uma interação, onde eu tenho o palmito de pupunha, café e uma espécie arbórea, que é a teca. Isso em Rondônia, né? Que é um centro de produtor de café tipo Conilon, né, que é o café que é produzido também no Espírito Santo. A pupunha, o café tem uma produção anual, a pupunha eu vou colher ou a semente ou o palmito, e a teca, que vai demorar 25, 30 anos para colher, uma madeira de alto valor agregado, né? Aqui em Minas Gerais, né, a cidade é Piumhi, né? Seria bom o nosso colega André estar falando, né? Que é café, o café é uma planta que sobrevive bem à meia sombra, né? Assim como o cacau, e eu estou produzindo floresta nessa área. Então, são outras possibilidades além do sistema ILPF, mas é uma agrofloresta. Ainda pensando na escolha da árvore, o que eu devo escolher? Olhar a densidade da copa, né? Que no sistema eu vou ter o subbosque, que é o pasto ou a lavoura, e deve chegar sol nesse subbosque. Então, eu devo escolher uma árvore que tenha uma densidade de copa favorável, né? E nesse caso, vamos mudar o slide aqui, né? Eu tenho dois exemplos aqui, né? Uma árvore nessa posição aqui, que acontece, grande parte da radiação é refletida, pouca radiação chega na superfície, e outra árvore dessa estrutura, né, menos densa, menor diâmetro, que parte da radiação não chega e parte é refletida para dentro do sistema, né? Como vocês estão vendo aqui, e pouco é perdido. Aí tem até umas contas que eu posso fazer para calcular, né, o R, que ele considera, olha aqui de novo, a altura do fuste, né, aquela parte sem galhos, né, a largura da copa e a densidade da copa. E eu vou dividir a largura da copa pela altura isso poderia ser a altura total, né, mas a densidade e a altura do fuste. Quanto o R for maior, mais radiação solar, que é esse caso aqui. R menor, menos radiação solar. Então, nós temos uma árvore, vocês podem ver o gado está na sombra aqui, né? Até melhor para o gado, mas ruim para o pasto, né? Mas é ruim também que acumula o gado na sombra da árvore. E o eucalipto, né? Que você vê, tem uma menor diâmetro, um fuste mais elevado e uma copa, uma largura de copa menor e uma densidade mais favorável, né? E aí a gente pode ver aqui um plantio de eucalipto, número de árvores por hectare e quanto de radiação chega na superfície, né? São 18 densidades, eu coloquei só 3 aqui, mostrando 1.052 árvores, que é esse azul aqui, né? A metade, 519, e a metade, 256. O que acontece? Ao longo do ano, a radiação altera, né? 3,5 é o ideal para a produção máxima de pasto. Mas por que caiu aqui? Que é de abril a agosto, setembro, quando você tem o inverno, que é pouca luz. E a gente mostra que praticamente 500 ou 1.000 árvores por hectare não tem uma grande diferença de radiação. 250, 300 árvores já aumenta a radiação, né? E você consegue manter a produção de pasto. Então, outro fator é esse, né? Que árvore e quantas árvores, em função da estrutura de copa que eu posso ter. Um outro aspecto bastante interessante, que a gente não tem muito facilmente disponível, né? Porque é necessário que seja uma planta leguminosa que faça simbiose, que fixe nitrogênio. O nitrogênio é altamente abundante na atmosfera, mas o custo energético para torná-lo disponível para as plantas é alto, porque é alta pressão e alta temperatura necessária para essa transformação. Então, se eu tenho uma planta que faça simbiose, seria muito melhor, mas para isso tem que ser uma leguminosa. Um outro fator, uma planta que tenha crescimento monopodial, que é o tipo do eucalipto e do pinus, né, que é a arvorezinha de Natal, e não como uma árvore de cerrado. Por quê? Porque ele evita sombreamento excessivo, que a gente pode ver aqui, menos galhos, né? Capta menor a radiação na superfície, aumenta a qualidade da madeira, porque eu vou ter menos nó na madeira, evita a desrama dos animais, que os animais comem ele aqui, e ele tem a desrama natural, que vai caindo esses galhos do eucalipto, né? Outro aspecto interessante, sistema radicular profundo. Por quê? Eu vou ter menos árvore por área e o vento pode derrubar essas árvores. Outra coisa, eu vou aumentar a área de contato, a área de exploração do solo para absorção de água e nutrientes. Eu vou competir menos com o capim que está aqui na superfície. Então, é uma outra vantagem interessante que tenha a árvore que eu vou escolher para o plantio no ILPF. Características silviculturais, conhecimento disponível, né?
Quanto mais pesquisada, melhor, eu tenho informação. O que eu faço pro mogno africano? Sei lá, né? Pro mogno brasileiro, também não sei. Pro eucalipto ou pro pinus, eu tenho muita informação. Eu tenho um controle mais eficiente de pragas e doenças, tem produtos registrados. Interessante que herbicida específico para eucalipto foi registrado há menos de 15 anos, né? Tem muitas dissertações, muitas teses de resposta a adubo e água, né? E tem melhoramento genético, muito melhoramento genético. Uma coisa que a árvore que eu vou colocar no meu sistema não deve ter: apêndices tóxicos. Por quê? Eu vou colocar gado na área, seja na casca, na folha, no fruto, na semente, pode causar intoxicação ou morte dos animais. Um exemplo é a chimbuva, também chamada orelha de negro ou orelha de macaco, né? Tamboril, que as sementes, elas caem, né? São dispersas agora em agosto, setembro, rica em óleo, uma época que você tem um pasto seco, pouca produtividade, e o óleo que tem essa semente é altamente abortivo. Então, é uma época que as vacas estão prenhes, você perde bezerro, né? Propagação natural. Igual a gente vê um pé de ipê, emitindo semente para todo lado. Ou uma aroeira, que a Silvia conhece bem, sabe bem, trabalhou muito com aroeira, tá aqui um exemplo, né, Silvia? Milhares de sementes. Se todas as sementes caírem no solo e virassem árvores, você teria um empraguejamento, né? E o eucalipto poderia virar um maciço de eucalipto. Então, você evitar a colonização indesejada. E isso, as fiscalizações, os órgãos de meio ambiente estão sempre atentos a isso, né? O tal do amarelinho do Paraná, que ocupa parte de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, era uma planta ornamental que dá semente, que é levada pelo vento, né, anemófila, e vira praga, né? A ciganinha pode virar uma praga potencial. Então, deve tomar muito cuidado com as exóticas, porque as nativas já estão aqui, já estão adaptadas, né? As exóticas a gente não tem informação, né? E aí, nativa ou exótica? Eu devo levar em conta o aspecto econômico e ecológico, qual que é o objetivo, onde que eu vou plantar, que eu já falei lá no começo, né? Se tem mão de obra disponível, as pessoas conhecem o plantio e quais são as previsões futuras de mercado. Aí só com bola de cristal, né? E aí um LPF a gente estabelece mais ou menos, né, com 300 árvores por hectare, porque senão a gente viu lá, acima disso é muita sombra e o pasto desaparece. Se eu comparar isso com a floresta pura, eu vou ter uma maior produtividade por árvore. Por quê? Uma floresta pura, eu tenho de 1.300 a 1.600 árvores. Aqui eu tenho só 300. Menos competição, elas vão crescer mais. Só que como eu tenho menos árvore, eu vou produzir menos madeira por área, né? Não posso comparar a produção de 300 árvores com 1.600. Cada uma teria que crescer 5 vezes mais, né? Então, eu devo buscar uma espécie que tem maior valor agregado. Não vou plantar num sistema de LPF, um eucalipto para celulose. Por quê? Eu vou ter só 300, 400 árvores e vai me remunerar pouco, né? Então, é algo que deve ser considerado fundamentalmente. Produtos além da madeira, né? Aqui desconfigurou completamente, né? Eu devo procurar uma espécie de uso múltiplo, aliar um subproduto à madeira, seja resina, óleo, castanha, amêndoa, e definir de fato qual é o produto principal, né? E isso, lembrando que os subprodutos são renováveis. Se eu colher castanha de cumbaru, eu vou colher todo ano. Se eu fizer extração de folha de eucalipto para óleo essencial, 2 vezes por ano. Resinagem de pinos, eu vou fazer 8, 9 meses por ano, mais ou menos, só no período seco que não. Então, não pensar só na madeira, outros produtos. Onde que entra a resina de pinos? Entre outras coisas, na produção de tinta, né? Então, considerando o espaçamento e a espécie, pode variar, que a gente viu, em função da arquitetura, altura, diâmetro da copa, desrama, que são todos fatores que devem ser considerados na época do plantio, né? Como que eu vou plantar? Linha, bosquete, arboreto, a gente sempre pensa em plantar em linha, pelas facilidades de mecanização. Então, a gente vê aqui uma linha simples de eucalipto, com um gado de leite, bastante espaçado para ter pasto. Eu posso até aproveitar essas linhas de eucalipto para fazer uma cerca elétrica, usando um isolante, né, um painel solar, e uso a própria árvore de poste de cerca, né?
com baixo custo. Então, que espécie? Eu tenho que levar em consideração o que eu vou fazer com a madeira, como que é o mercado, quantas linhas eu vou plantar, né? Então, isso aqui a gente chama de renque, que é um bloco de linhas, e aqui é o espaço entre renques, e dentro do renque a gente tem as linhas. Então, aqui a gente vê um renque com 4 linhas, né? Quantas linhas? Eu posso ter de 1 até 5, 6, quanto eu quiser. Espaçamento entre linhas aqui, normalmente são 2 metros. Espaçamento entre renques, nunca menos que 25, que é o que a gente pesquisou na Embrapa, e qual que é o objetivo principal do mercado, né? Boi, é pasto. Então, grande parte das informações que a gente tem é desse experimento aqui, né, da Embrapa, onde tem um pasto só com árvores nativas que sobraram, plantado 22 por 2, que agora ele já é 44, não, 22 por 4, e esse aqui, que era 14 por 2, a gente fez o desbate, ele virou 28 por 4 também. Tem plantado um bosquete aqui para comparar, e uma área pura. Então, quando a gente pensa, vou fazer um LPF, pensando em microclima, o que adianta ter um pasto com um bosquete aqui? O gado que está aqui vai passar calor, vai sofrer estresse térmico, né? Então, tem que pensar no sistema de produção. Sempre o espaçamento entre renques, eu penso, não tem uma regra, mas eu tenho que pensar a largura do maquinário que eu tenho, para ser múltiplo. Então, aqui a gente vai ter 12 metros. Mas aqui tem 4, 8, 12. Deixa mais ou menos 1 metro aqui, mais 1 metro ali, 14 metros. Se eu tenho uma barra maior, eu tenho que pensar sempre nesse aspecto da dimensão do maquinário e da luminosidade que eu vou ter embaixo das árvores, né? E, de novo, qual que é a finalidade dessa árvore? Então, aqui tem uma planilha Excel da Embrapa Florestas que eu posso calcular se eu tenho linhas simples, duplas ou triplas, né? A distância entre renques, a distância entre árvores sempre 2 metros, a distância entre linhas dentro do renque, se eu tenho uma linha simples, ela é só ela, né? E aqui quantas árvores por hectare e a área ocupada por hectare. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 26 metros aqui. Eu teria 192, 345 ou 469 árvores por hectare, ocupando de 8% a 25% da área. Então, esse material pode ser baixado da internet, está aqui o link, né, que é o planejamento, e esse aqui é o outro link para o cálculo. Então, você coloca aqui a distância entre renques, se a linha simples é uma só, né, dupla ou tripla, a distância entre renques, se é uma linha, é 0. Acima de 1, são 3 metros, e a distância entre árvores, 2, que dá o resultado que a gente viu na apresentação anterior. Então, aqui é uma área da Embrapa, a gente tem uma linha simples, né? Eucaliptos, esse aqui é o H13, com maçai, né? Foi plantado inicialmente 14 metros entre linhas, dá para ver que está bem formado, né? Feito uma boa desrama, um fuste alto, uma copa estreita, né? E não tão densa. Aqui, uma outra área que foi plantada com linha dupla, né, muito perto, aqui dava 6 ou 8 metros. O que acontece? Os eucaliptos crescem tortos, então não dá para serraria, é para lenha ou carvão. Como foi plantado muito perto, depois do 4º, 5º ano, a gente não vê capim mais aqui também, né? Então, a gente mostra o certo e mostra o que não deu certo, para não falar que é errado, né? Aqui uma linha tripla, onde eu posso usar as linhas de fora, coleantes, para lenha, né? Morão, carvão, celulose, e usar a linha central, né, que vai crescer de forma equilibrada entre as duas, para serraria ou para laminação. O que acontece muitas vezes é que essa linha central, ela sofre competição dos dois lados, ela cresce mais lentamente que as duas de fora, né? Eu estou lendo o tempo aqui, viu, Denise, que eu tô quase acabando, mas não acabei ainda não, né? Essa figura, não sei, desconfigurou. Mas ela mostra a altura de árvores de eucalipto plantadas desde 180 árvores por hectare até 1.332 árvores por hectare, né? Aos 12 anos, mostrando que não houve uma grande diferença de altura. Esse trabalho, parte dele, está na dissertação de mestrado do Yuri, que acabou de defender agora. Foi meu orientado de mestrado e teve participação da professora Denise na banca.
E aqui mostra o diâmetro e a altura do peito, mostrando quando eu tenho menos árvores, 180, 200 árvores por hectare, né? É em torno de 30 centímetros, que é uma madeira que vai para a serraria, e quando eu tenho mais árvores, quando eu tenho mais competição, eu tenho 21 centímetros. Então, há uma perda, comparado com aqui, de 50% no diâmetro da árvore, né? E aqui o volume de árvore o volume de madeira por árvore, né? Então, árvore com 0,7, 0,8 metros cúbicos por árvore, quando eu tenho 200, 300 árvores por hectare. E aqui com menos de 0,5, né? 0,45 árvores, praticamente metade daqui, quando eu tenho 1.300 árvores por hectare. A diferença de produção por hectare é que aqui eu tenho 1.000 árvores por hectare e aqui eu tenho 300, 200. Então, mesmo que elas cresçam muito mais, elas não conseguem compensar. Aí a mesma coisa aqui, o volume de madeira produzido por hectare, né? Com 180 árvores por hectare, eu produzo 124 metros cúbicos por hectare. Aqui eu vou produzir quase 600 metros cúbicos, né? Mas pensando isso com 12 anos, né? E pensando que a partir daqui de 600, 700 árvores por hectare, não é possível mais ter pasto. Então, aqui eu teria pasto e árvores, né? Tudo está no trabalho do Yuri. Aqui mostrando de 180 também até 1.200 árvores por hectare, 3 clones, o comportamento é praticamente o mesmo, né, das árvores. Tem diferença entre clones, mas a competição por espaço, nutrientes, a resposta é a mesma. Então, em função disso, né, o que acontece com a árvore em função de competição? Teve um trabalho feito na Universidade Federal de Viçosa, onde eles compararam 3 densidades de árvores, 500 árvores por hectare, 1.000 árvores por hectare de 2 arranjos, né, 3,33 por 3 e 5 por 2, e 1.500 árvores por hectare, 3,33 por 2. Qual o resultado dessa pesquisa? O diâmetro aos 18 meses não teve uma grande diferença. A altura aos 18 meses não teve uma grande diferença. Diâmetro aos 67 meses, o que aconteceu? Onde eu tinha só 500 árvores por hectare, houve um aumento de 45% do diâmetro em comparação onde eu tinha 1.500 árvores por hectare. Altura, houve aqui 22 metros, aqui 25, um ganho de 15%. Mas assim como no meu experimento que eu mostrei para vocês anteriormente, né, a compensação em altura e diâmetro do crescimento onde eu tenho menos árvore, não é suficiente para compensar o número de árvores, né? Tenho 3 vezes mais árvores aqui do que aqui. Então, ela teria que, para compensar, crescer 3 vezes mais. E como que a gente faz a produtividade? Volume, né? Que é altura vezes o diâmetro, vezes o fator de forma, vezes π. Então, mostrando que aos 18 meses, eu tinha em torno de 50 metros cúbicos por hectare, e aqui eu tinha só 26, uma redução de 44%, mas, na verdade, aqui eu tinha uma redução de 66% no número de árvores. E depois de 67 meses, a diferença foi só de 16%. Então, praticamente, eu tinha 1.000 árvores a menos aqui, né, e 500 árvores a menos que aqui, e só, então, assim, 33% de quantidade de árvores comparado com aqui, e 50% comparado aqui. E a redução de produtividade foi só 16%. Partindo do princípio que, teoricamente, essa árvore aqui vale mais, porque ela é uma árvore mais grossa. Pensando que vai comprar para poste ou para serraria, tem maior valor agregado, então acaba compensando, né? Então, esse é uma área que tinha 250 árvores por hectare, com boiada para colher com 12 anos. Isso em Minas Gerais. Bom, para partir para a finalização, né? Quais são as dificuldades e os cuidados? O primeiro é o capim, né? Onde eu tenho uma competição, o capim, né, ele é uma planta C4, né, e a árvore de eucalipto é uma planta C3, e no primeiro ano, a raiz da árvore, ela é colocada aqui, assim eu estava falando de qualidade de muda, né, uma muda de 25, 30 centímetros, com uns 15 centímetros de raiz. O capim está na mesma profundidade. Se eu deixar a competição aqui, o capim mata o eucalipto. Às vezes o pessoal fala muito de alelopatia, nós estamos com a dissertação em andamento aí, né, Silvia, da Aline, que deve defender no começo do ano que vem, eu acho, com a professora Rose e com a professora Silvia, né, avaliando a questão de alelopatia. Mas, na verdade, aqui é competição, né, do capim com o eucalipto, ele mata o eucalipto. Então, tem que fazer esse controle com herbicida,
Depois eu posso colocar os animais, essa área que ainda não foi feita a desrama, né, do eucalipto, mas ela foi plantada em setembro e menos de um ano depois entraram os animais na área, né. Eu tentei colocar uma área mais precoce com ovelha, elas comeram todas as minhas árvores, né, causou danos, mesmo sendo árvores com 8 meses, 10 meses, elas comeram a casca, né, se fosse cabra não tinha sobrado nem o tronco da árvore, né, e aí o vento derrubou essas árvores. Então, assim, a ideia de colocar ovelha para antecipar não foi possível. Inicialmente, nós plantamos aqui 6x2, depois virou 12x4, né? Então, lá na Embrapa ainda é disponível, na Dinapec. Considerações importantes, quando eu for pensar em escolher a árvore, gastar mais tempo no projeto, pensar, pesquisar, visitar a área que já tenha plantio, proprietário que esteja próximo da colheita para maximizar os lucros. Por quê? Investimento em árvore é um investimento de longo prazo. São 10, 12, 15 anos para ter retorno. Se você errar no começo, daí para frente é só dor de cabeça. Consultar especialista, mas especialista de verdade, não é aquele especialista que eu sei tudo, especialista em generalidades, não, né? Ter cuidado com novas espécies, não é plantar novas espécies, mas ter cuidado, saber onde que está sendo plantado, de onde que vem esse material genético, qual é o viveiro, né? Sempre em busca de informações. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Não apareceu. É o trabalho do Diego, mas não apareceu a figura aqui. Vamos ver se eu voltar, não aparece. Mas nós avaliamos a umidade relativa daquelas espécies nativas e eucalipto, né? Colocamos uma análise de componentes principais. A professora Silvia fez, junto com a professora Andréia, da UFSCar, e a canafístula foi a espécie nativa que mais se aproximou do eucalipto, né? E para finalizar, né, agora para finalizar mesmo, né, nós temos uma parceria com a fazenda lá em Minas Gerais, de Buzerá, tinha entradas aqui, mas não apareceu, para voltar para o início da minha apresentação, que eu falei que a árvore ideal seria aquela árvore que eu plantaria moedas de R$1 e colheria nota de $100, né, árvore de dinheiro. Não tem essa árvore ainda, mas a revista Dinheiro Rural fez uma reportagem de capa com o pessoal lá. Esses são os 4 proprietários, é uma associação, né? E que o título dela é Árvores de Dinheiro, né? Então, assim, apesar de sonhar de botar a moeda de R$1 e virar uma nota de $100, né? É possível plantar dinheiro, não colher na folha, mas de uma outra forma da colheita de dinheiro. E aí é o seguinte, né? Para finalizar, hoje a gente não tem sol, né? Mas, como se escreveu, né, o poeta Fernando Pessoa, segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias, né? E se a árvore alheia, a sombra não é tua, né? Eu tenho contato, a professora Denise tem contato, a professora Silvia, o Ademir. Se vocês não dormiram, eu agradeço. Se dormiram também, eu agradeço, que eu não vou saber se vocês dormiram ou não, né? Professora Denise, é isso que eu tinha para apresentar. Ai, muito obrigada, Val. Excelente, nossa, sempre muito bom ouvir, né, as suas informações, é um grande conhecimento mesmo. E, aliás, assim, quando eu comecei aqui a dar aula na Uniderp alguns anos atrás, né, alguns poucos anos atrás, o Val me deu bastante apoio, e tudo que eu aprendi e aprendo hoje sobre eucalipto, sobre LPF, com o Val, né, com as palestras, ele divide todo o conhecimento com a gente, sempre foi assim, e eu agradeço. Pessoal, eu abro para perguntas, para que vocês fiquem à vontade, façam perguntas, é uma oportunidade, né, que nós temos aí. Professor Valdemir, professora Silvia ainda continua com a gente, eu não sei se o Ademir ainda continua, mas façam suas perguntas, estamos aqui para atendê-los. Alguém tem dúvida? Vamos lá.
Ninguém? O Então pessoal estão dormindo? voltando do café, Denise. Vocês estão dormindo? Olha, vamos abrir as câmeras? O que vocês acham? Para a gente fazer uma foto, amigos. É a chamada, Denise, é a chamada. Vamos abrir. Ninguém abre, Valsa, tá vendo? Só a Silvia. Ô, professora, obrigada. Aí, a Cíntia, muito bem. Vamos, gente, cadê vocês? Professor José! Oi! Quem mais? Gente, alunos. Tá. Bom, eu poderia falar um pouquinho? Claro, professor, claro que sim. Por favor. Eu quero agradecer aos 3 palestrantes aí que me tirou muitas dúvidas daquilo que eu já tinha relatado para o Valdemir hoje de manhã, né? As experiências de eucalipto na fazenda, que eu não desisti ainda, só que não tenho siderúrgica mais ao redor para que a gente possa agregar valor à minha empresa rural sob o aspecto da produção de madeira, né? A Silvia também deu um elenco de informação bastante interessante. Eu sei que ela me cutucou quando me convidou para a gente fazer começar a estudar, ela dá muito mais avançada, sobre uma valoração das árvores urbanas, quanto custa uma árvore urbana, eu acho bastante importante, e relatar dentro desse momento, né, de que quando a gente fala sobre bosques, sobre integração floresta, pecuária, especificamente no que discutimos hoje pela manhã, me relata que a gente poderia, de repente, pensar em 2 momentos. Uma pergunta para a Silvia sobre esse aspecto realmente da árvore urbana, como que faz, porque ela sabe muito bem que eu procuro entender quem é que plantou um pé de vaca, a pata de vaca na frente da minha casa, que minhas empregadas ficam desesperadas, né? As moças que vêm para varrer a folha. E eu quero trocar. Quero trocar. Então, o Palmeiras... Eu vou te falar como troca. E ela disse... Eu gosto de árvore, né? Nativa, para restauração, para ILPF, na arborização, mas eu vou te falar como trocar. Eu acho que você já conhece essa história, né? E a gente tem alguma coisa no Manuel Palmeiras, que fez uma dissertação de mestrado antes de eu chegar, mas eu conheço ele muito bem, que ele foi um engenheiro que trabalhou comigo, fez um manualzinho de aplicação de árvores na área urbana. Isso é uma pergunta, de repente, que a gente possa falar, aproveitar e oferecer uma pergunta para a Silvia, em termos da resposta depois dessa aplicação daqueles artigos que você me fez a provocação e eu achei bastante interessante. Quanto custa uma árvore? O que ela responde urbanamente? Né? E para o Valdemir, ficaria assim, aquela coisa seguinte: passou um entusiasmo e a gente está querendo fazer um trabalho, e depois eu quero convidar o Valdemir para a gente estudar um pouquinho mais, a Denise já sabe disso, nós tivemos quase que uma dissertação encaminhada para a gente estudar a valoração e o negócio econômico-financeiro de pequenos bosques. A gente tem aí alguns lugares que tem 5 hectares de uma chácara com metade de eucalipto, especificamente. O que se faz com isso daí? Né? Então, me corrija aí, professora Denise, é Dito, né, o nome daquele senhor que nós estamos conversando, associação, sindicato? O Dito Mário. Então, ele falou o seguinte: olha, o que eu estou vendo é que existem alguns pequenos processadores de carvão já transportáveis, não precisa fazer mais aquela construção. E aí o Valdemir, eu quero falar assim com ele: o que nós fazemos com isso aí? A nossa indústria de imobiliária é pequena, né? Eu tenho uma experiência muito
grande familiar, que minha irmã é arquiteta e meu cunhado é um carpinteiro, um marceneiro, e a empresa dele chama-se Arte do Eucalipto. E eles têm sobrevivido muito grande em cima do chamamento dos móveis ecologicamente correto. O que eu faço com esses bosques aí? Eu não sei se fiz duas, entenderam, né? Eu faço uma pergunta para a Silvia e outra para o meu colega de tela. Bom, a respeito da arborização urbana, a gente tem a árvore num contexto completamente diferente dos que a gente apresentou aqui. Porque você tem uma condição microclimática e de solo ofertada para essas árvores, e ela está intensa, sendo agredida o tempo todo, né? E ela responde a essas agressões. Quando eu fiz a provocação, eu estava começando a estudar, porque existem grupos de pesquisadores que valoram a importância das árvores urbanas em vários sentidos. Então, a gente tem trabalhos mostrando a redução de manutenção na pavimentação asfáltica, onde você tem uma redução expressiva anual nas prefeituras de manutenção de pavimentação asfáltica, devido à sombra ofertada pelas árvores. Nós temos estudos relacionando a influência das árvores e gastos em saúde. Então, pessoas que moram próximas a parques e praças e que em ruas arborizadas. Teve um grande estudo na cidade de São Paulo relacionando com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, então áreas mais arborizadas você tem uma ocorrência menor desses tipos de doenças crônicas, encontraram relações bem fortes, e isso reduz a demanda sobre o sistema público de saúde, tá? E só que a população não enxerga isso, né? Então, é um trabalho hoje das prefeituras. A gente vai ter, ano que vem, já faço um convite até para o professor Hugo para divulgação. Nós teremos aqui, ano que vem, sediado aqui em Campo Grande, seria esse ano, mas em função da pandemia ficou para o ano que vem, o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, em que isso vai ser bastante discutido. E Campo Grande, a gente só tem 2 cidades brasileiras reconhecidas pela FAO como Tree Cities of the World, que cidades arborizadas do planeta, que segue uma série de critérios para ser eleita, receber esse selo, né, da FAO, então a gente tem muito a caminhar aqui, porque a gente, em questão de trabalhos e como que isso a gente tem que deixar visível para a sociedade esses benefícios que a gente encontra. Por isso que eu fiz a provocação para o professor José, vamos valorar assim, os serviços ambientais, né, prestados pelas árvores dentro da cidade, vamos valorar para a gente ter um material depois para divulgação aqui na cidade. Ainda sobre a arborização aqui em Campo Grande, a gente está num momento de revisão do plano diretor de arborização urbana de Campo Grande. Então, já foi realizado um convênio com a Universidade Federal, a gente vai ter toda a revisão, né, de quantidade, que espécies que tem na cidade, toda a revisão, porque o último foi há 10 anos, em parceria também com o campus de Aquidauana, alguns pesquisadores, recomendação de novas espécies, incluindo as nativas dentro do contexto urbano. Então, dos últimos 10 anos foram realizados trabalhos com as nativas para ter essa indicação de espécie. Então, a gente vai ter um momento de contribuição, inclusive de alteração da Lei Complementar 184 de 2011, que rege a arborização urbana aqui na cidade. Tá? Então, são essas colocações referentes à arborização urbana, e o que eu acho interessante, que a gente tem que ter pesquisa, é mostrar o valor, o quanto a gente ganha, e a gente ganha monetariamente, né, financeiramente, em ter uma pressão menor sobre o sistema de saúde, ter recapeamento
menor demanda de recapeamento das ruas. E que, então, quanto vale aqui em Campo Grande isso daí? Quanto a gente está deixando de gastar por ter a arborização urbana? Né? Então, para a gente poder fazer essa propaganda depois para a sociedade, porque eu agora estou na fiscalização da arborização urbana. E as pessoas não entendem, às vezes. Você vai falar que você vai fazer que a prefeitura vai fazer um plantio na frente da casa das pessoas, as pessoas não entendem. Ah, você só vai me sujar, você só vai... Para quê? Depois você vai colocar aí, vai ter que arrancar essa árvore, vai entrar raiz na minha casa. Não sabe que tem espécies e espécies, que tem, né? Que a gente pode contornar esses problemas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, muito bem. E eu sou testemunha disso, porque os primeiros manuais que a gente teve em governos passados, municipais, saíram da Enersul, que a gente não criou o manual de arborização. A gente trouxe a experiência de outras concessionárias. Então, vamos colocar aqui, porque é contra a rede, lado da rede, lado leste, lado oeste, e aí depois eu acho que sai um manual mais adequado sobre isso daí. E, Silvia, eu talvez já tenha contado esse episódio, que alguns anos atrás eu recebi o secretário executivo da embaixada japonesa, num prédio alto, num hotel. E eles falaram assim, nossa, como Campo Grande é verde. Talvez a gente já esteja até anestesiado e não está percebendo. A gente não percebe quanto é verde e a fauna decorrente desse verde dentro das cidades. Exatamente. Às vezes eu estou fazendo reunião aqui, conversando com o pessoal, às vezes falam, onde você está? Eu falei, ué, estou em casa. Mas tanto passarinho assim, né? Então a gente, às vezes, é colocado para prestar atenção, porque para mim é normal, estou aqui trabalhando, tem passarinho aqui cantando do meu lado. Exatamente. Né? É isso aí. Obrigado. Quanto vale isso? A gente vive numa cidade, sim. Tá. O que no programa do MDR a gente chama ou caminhar na Avenida Paulista, no solzão. Nós chamamos de biofilia, né? A biofilia, que passa a ser importante, né? Você me deu uma pergunta, eu te respondi com outra. Claro. Professora Silvia, eu só queria complementar, o pessoal sempre admira, e eu também admiro muito a quantidade de passarinhos que tem, né? Igual você falou aqui, eu estou em casa e tá aquela gritaria, aquele alvoroço todo, né, de passarinho aqui, que às vezes até atrapalha às vezes, as reuniões. O pessoal pergunta, onde você está? Esses dias eu até falei, não, são meus passarinhos. Não, alguém perguntou de quem tem passarinhos? Eu falei, eu tenho, são meus. Mas ficou assim, né? Daí o pessoal perguntou depois, né? Mas você tem passarinho preso? Eu falei, não, eles vêm aqui, tem um pé de pitanga aqui, é uma loucura aqui em casa. A minha filha queria que eu comprasse passarinho para ela. Eu falei, não, a gente vai construir nossa casa, a gente vai plantar árvore na nossa casa e você vai ver que os passarinhos vão entrar. Hoje eles entram, fazem cocô aqui dentro, ela fica brava. A gente resgatou que caiu da frente do meu pé de ipê aqui. Esse final de semana caiu um filhotinho, a gente resgatou, colocou para cima. Então, história eu vou ter para contar. E elas também. Isso que me perguntaram, né? Tá, mas que passarinho que você tem? Eu falei, aqui vem João de Barro, vem Sabiá, vem Pardal, vem... Fui falando, sabe, uma série de espécies que vêm aqui no meu quintal e fazem o maior fervo, que arara, e é muito legal a quantidade de araras que tem aqui na cidade, e é justamente por causa dessa arborização, né? A professora Neiva acompanha o aumento da população e das araras que ocuparam, houve um grande aumento das araras ocupando a área urbana em Campo Grande. E isso linka com um pouquinho do que o professor Hugo me perguntou, porque a gente tem uma certa conectividade dentro da cidade. Você perguntou em áreas rurais, né? Mas a gente tem, e hoje a gente trabalha com essa percepção na prefeitura para ampliar e fazer essas conexões entre fragmentos de mata dentro da cidade, para você ter esse corredor para a fauna dentro da cidade. E é muito legal isso, porque a minha família mora em Rondônia, né? Então, quando eu vou lá, eu sempre tiro fotos lá, porque na casa dos meus pais, nesse lugar aqui atrás, ó, lá é muito legal, porque tem uma visitação muito grande de araras, e aí eu sempre tirava fotos e tal, postava meus amigos da empresa, meus colegas ficavam sempre impressionados, né, com a quantidade. E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei impressionada com a quantidade de araras que tem dentro da cidade, né?
É muito legal ter uma cidade do tamanho que é Campo Grande, com a diversidade de aves que tem aqui, né, na cidade, e com a quantidade de araras que tem aqui dentro da cidade, né? Então, eu acho muito bacana, eu admiro muito Campo Grande por isso. E a gente é ponto internacional para observação de aves também. Isso daí tem outras alunas que foram alunas da Uniderp, ai, gente. Simone. Me ajuda, Zé, a Simone Mamed, isso. Que ela encampa bastante essa linha aqui dentro da cidade. Então, a cidade faz parte de roteiro internacional de avistação, né? De não sei o quê, de aves em ambiente urbano. Também tem essa rota turística aqui em função disso. Tem muita coisa para a gente fazer. Sou empolgada. Mas a minha árvore, corta ou não corta? Depois eu te falo um jeito. Em off, Silvia. Professor, com relação a pequenas áreas de plantio de eucalipto, esse foi um problema, eu não sei assim, eu entendo como midiático, né? Que passou-se a ideia de que o eucalipto era, igual eu coloquei, a árvore de dinheiro, né? E a questão, muitas vezes, o que eu observei é que pequenos proprietários, vendo isso na mídia e tendo essa coisa que o eucalipto ia dar muito dinheiro, compraram mudas nos viveiros próximos aqui de Campo Grande, ou próximo da sua cidade, né? E que muda de eucalipto que você tem? Nem perguntava que clone que era, pegava a muda e comprava. Então, muitas vezes, esse clone não é adequado para uma outra finalidade. Bom, o que fazer? Qualquer madeira vira... Os cachorros resolveram fazer bagunça aqui. Qualquer árvore vira lenha, né? Então, uma das ideias que tem, não para agora, mas a geração de energia de biomassa, né? Ao invés de a gente queimar óleo diesel ou gás da Bolívia para produzir energia nas termoelétricas, queimar madeira. Ou serraria, ou carvão. Essa alternativa do carvão para pequenas propriedades é uma boa alternativa. Mas muitas vezes foi o plantio sem planejamento, e aí que reflete agora na falta de uma alternativa de mercado, né? O que fazer? Assim, você me apertou bastante para sexta-feira à tarde, assim, né? Mas não tem um mercado específico para isso. Porque mesmo, houve uma época que a construção civil estava em... O Minha Casa Minha Vida, estava em expansão, usava-se muito escora de eucalipto. Só que até 10 centímetros, 8 centímetros, a partir daí, já não serve para escora mais. Então, dependendo do ponto de colheita, fazer lenha, fazer cavaco, né? E é o que é possível fazer com essa floresta. Se eu descobrir uma alternativa, eu falo, mas assim, hoje o mercado de madeira, de floresta, está muito, muito, muito retraído, né, em função da retração do mercado mundial de ferro e aço, né? Exatamente isso que eu estou perguntando para você, porque depois eu vou ter que conversar com você, com Denise, né, para que a gente monte um projeto de pesquisa para olhar essas coisas. Por exemplo, está muito próximo da gente. A Fazenda Escola tem lá um bosque de eucalipto, a altura dele está suficiente, não sei quantos anos tem lá. O que eu faço com aquela 50 árvores? Né? Eu estou dizendo o seguinte, não que eu vou cortar, mas eu estou dizendo, há uma quantidade muito grande. Faço carvão? Faço lenha? O que eu vou fazer? Né? A indústria mobeleira, você afirma aí, é verdade, é incipiente aqui? E muitas vezes a madeira, dessa forma que foi conduzida, não serve para a indústria moveleira, né? Adequado. Agora, uma outra coisa, professor, a avicultura de Cidrolândia, por exemplo, eles estão aumentando em 30%, 40% os agregados, né? Os integrados. E Maravalha, que tem que trocar a cama de frango de tanto e tanto tempo. É uma outra possibilidade. Nós estamos aqui a 60, 70 quilômetros de Cidrolândia. Mas seria interessante ter um projeto para oferecer alternativas para esses produtores, porque realmente a pessoa fica sem alternativa e quer ocupar a área, não pode, porque está com floresta. O custo de retirar a floresta, muitas vezes, dependendo se ele fizer por conta própria, não compensa a receita,
né? Então ele fica numa angústia danada, e isso depõe contra a floresta, né? Também. Só para você ter ideia, uma pessoa próxima, um médico, ele tem lá 5 hectares, ele deu, ninguém quer cortar. Até o custo de cortar é caro. Muito obrigado, Valdir. Obrigada, professor José. Obrigada, Val. Eu também acho que é um estudo que a gente precisava pensar realmente, né? O que fazer com essas pequenas áreas de produção, né? Muitas dúvidas e poderiam ser aí algumas soluções, né, para pequenos produtores, né? Algo mais? Perguntas a mais? Só contribuir com esse último questionamento, professor Valdemir, com o professor José. Eu acho interessante esses estudos, até porque, se eu não me engano, em setembro desse ano, foi lançada aquela linha, né, de investimento da SAF lá, para mecanismo para promover mesmo a adoção do ILPF no Brasil, né? E como está tendo essas linhas, está tendo divulgação para vários estados do país, só que eu acredito que as pessoas, igual no começo, devem olhar para o macro, se vale a pena estar adotando ela, se tem mercado e qual o mercado, como o professor Valdemir falou, deu esse boom, todo mundo comentou, estava o assunto do momento, acabou só plantando e agora está com esse gargalo. Em contrapartida, a gente tem aí que alguns projetos aí estão sendo lançados no país entre esse e o próximo ano para ajudar a fomentar essa prática. Exato, é importante a gente ter essas alternativas, porque se não houver saída para essa madeira que já está plantada, a conversa, como diz a fofoca, entre aspas, né, no meio, não está valendo a pena plantar floresta, e você não consegue estimular mais plantios, né? É importante isso realmente, que tenha circule o produto, né? Mas, Val, aquilo que você fechou a sua fala, quando você disse assim, olha, tem que ter um cara especialista para te atender. Não eu comprar muda ali 5 quilômetros daqui e pôr na minha fazenda porque ficou bonito. Não é verdade? Sim. Professor, tinha o viveiro do seu Luiz, que a professora Denise conhece bem ali, que agora virou um viveiro de pinos de uma empresa portuguesa, né, para resinagem. Agora, nós tivemos a primeira chuva boa agora nos últimos 10, 15 dias, né? Se passasse perto desse viveiro, na época que ele vendia mudas de eucalipto, outro viveiro que o senhor conhece aqui para Aquidauana, tá saindo pessoal de moto levando 300, 500 mudas, de bicicleta, de Uno, de Fusca, chega no viveiro, compra 300 mudas, 500 mudas. Que muda que é? Que genética que é? É de semente, é de clone? A pessoa quer muda de eucalipto. Então, volta aquilo que a gente conversou de manhã, de informação. A pessoa, não, vou plantar eucalipto, mas não tem o conhecimento de... Para que você quer plantar? O que você vai fazer? Não, vou plantar eucalipto, né? E sem essa informação. Então, esse é realmente uma lacuna importante do conhecimento, porque se não tiver um mercado específico, não, vou plantar. Plantei 50 árvores, 100 árvores, você vai fazer o quê? Não, eu posso fazer poste na minha fazenda, fazer isso, fazer galinheiro, fazer lenha, fazer fogueira no São João, né? Mas planta uma área maior e muitas vezes a pessoa investe um dinheiro que vai fazer até falta para ele, dependendo. Muitos assentamentos de Cidrolândia, o pessoal plantou muito eucalipto e não tem... Bom, Cidrolândia tem um consumo, porque Rio Cidrolândia, Rio Brilhante, Maracaju, ali você tem muito grão, então consome lenha no secador, né? E Maravilha na avicultura. Mas tem muito assentamento que plantou, o cara plantou 1 hectare, meio hectare, e vai fazer o que agora? Né? Então, é muito importante dar esse retorno para a sociedade mesmo. Eu acho que fica aí, né, uma provocação, como palavras do professor José, ele está sempre provocando, eu falei, vou deixar uma provocação. Esta provocação pode ser aí um desafio para um boletim, para um trabalho técnico, olha só, para uma orientação. Gente, algo mais? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Mais dúvidas? Professor Hugo,
é o coordenador da agronomia, Val. O Val já foi coordenador da agronomia há um tempinho aí atrás, viu, Hugo? Daí da Uniderp. Né, Val? Denise, Não vou revelar. Só para contar a história, né? Semana, assim, acho que agora, começo do ano, ou final do ano passado, eu vi uma coisa, né? O EMS, Jubileu de Prata, não sei o quê, né? E, gente, mas como Jubileu de Prata, o EMS? Meu primeiro emprego de carteira assinada foi na UEMS, dia 31 de maio de 94. E, na sequência, 1º de agosto de 94, ou seja, há 26 anos e meio, eu fui contratado pela Uniderp. Então, já vai dar quase 30 anos aí. Acho que o Hugo não tinha nascido ainda. Provavelmente. O Val fala que a definição de pessoa velha é a pessoa que tem 20 anos a mais do que eu. Tá? Exato. Então eu nunca vou ficar velha. Mas a gente agradece aí toda a contribuição de todos. Eu peguei só o finalzinho aqui, de fato, que hoje, por mais sexta-feira, aí a gente estava aqui trabalhando bastante e algumas falas eu consegui pegar, outras eu não consegui. Mas a gente agradece demais aí, professor Valdemir, professora Silva, professora Ademir, professor José Francisco. Eu peguei um pouquinho das provocações aí que ele fez. E Silvia, o que você comentou a respeito de arborização é uma coisa que nos interessa bastante. Eu vou desenvolver outra provocação. 2 semanas atrás a gente estava com 40 e poucos graus aqui em Campo Grande, né? Quanto vale o conforto térmico, a redução de temperatura propiciada pelo conjunto da arborização da nossa cidade? Imagina quanto que a gente estaria sentindo se a gente não tivesse, né? Verdade. E Silvia, pensa, Silvia e demais colegas, né? Em dinheiro hoje, quanto vale? Não, mas a minha pergunta não é assim, meu pensamento nesse momento não é dinheiro, né? É bem-estar. Você 2 da tarde no centro da cidade procurando para estacionar, aquele calor que estava de 40 e poucos graus e você não acha uma sombra, né? Quanto vale essa sombra, né? Para você estacionar? E tem gente que briga ainda comigo quando eu quero plantar árvore, eu passo. Quanto vale a evapotranspiração, quanto vale a infiltração, o escoamento. Aí, é que nem um dia que a professora Rose me convidou para dar uma palestra no mestrado do Doutorado de Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente. Eu falei, eu transformo tudo em número, não adianta. Se eu vejo uma árvore, eu estou transformando ela em número. O que ela está recebendo, o que ela está emitindo, enfim. Fica equações passando na minha cabeça e eu vou vendo gráficos e tabelas. Eu não consigo ver a parte real dela, eu transformo tudo em modelo matemático. E é bem isso, não é nem questão financeira, né? Mas bem como o professor Valdemir disse, é o bem-estar. O que isso, uma árvore ou sem uma árvore, qual que é a diferença em todos os sentidos para a sociedade, né, como um todo? Então, é essa parte que muito me interessa, a gente gosta bastante, faço parte do conselho da ABA do Lajeado, então é uma discussão bem forte em termos da revisão do plano diretor também, estamos entrando aí. São várias discussões, tem muitas provocações, tem muitas coisas que a gente poderia avaliar, analisar aí com mais afinco, pesquisando, enfim. Eu acho que essa é uma devolutiva que a gente pode dar à sociedade, com certeza. É isso mesmo, professor Hugo. Bom, eu achei que foi excelente, né, os 3 cursos, eu acho que um realmente foi complementando o outro, e a gente fechou aí com chave de ouro as informações do professor Val, e entendendo, né, a importância do componente arbóreo é muito bem-vindo, né, desde que corretamente, né, em todos os locais. Então, eu agradeço, se não há mais nenhuma pergunta, nós damos por encerrado esse mini curso, e agradecendo mais uma vez aos palestrantes e a participação de todos, né? Muito obrigada. Eu queria só complementar uma coisinha, professora, rapidamente. A gente ainda continua hoje à noite com mais 2 mini cursos, tá, gente? Vai iniciar às 19 horas também pelo Microsoft Teams.
com o título de Agricultura 4.0 na consultoria agronômica, com o Dr. Bruno da Costa Paniago. Ele foi aluno nosso aqui da Uniderp, estive conversando com ele, ele me apresentou todo o conteúdo que ele vai ministrar à noite. Achei muito interessante a ferramenta própria da empresa, da consultoria onde ele trabalha, já está comercializando, e ele vai trazer exemplo, case de sucesso, enfim, todo esse monitoramento aí em termos digitais, com aplicativos e ferramentas e navegadores. E posteriormente, nós teremos o minicurso às 20h30 com o professor Eduardo Barreto Aguiar, do curso de Agronomia e do mestrado, sobre produção comercial de mandioca de mesa. Tá? Então, os minicursos continuarão aí 1h30, mais ou menos, cada minicurso, serão bem interessantes. Venham participar, qualquer coisa, eu vou disparar aí nos e-mails os links de acesso. Beleza? E curtam o canal, né? Como é que é, Hugo? Se inscrevam no canal. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, curta. E aí, todo esse vídeo aqui, tá, gente?